Olá, investidor e investidora de todo mundo, aqui é o canal Dica de hoje. Hoje, sábado, o dia que a gente fala sobre macroeconomia, e eu trouxe um assunto que ainda não está sendo falado nos jornais ou nos sites, coisas de investimento, mas que eu acho que vai ser muito importante para o futuro, que são exatamente os benefícios fiscais que essas grandes empresas têm, qual o impacto disso nos lucros dessas empresas, as subvenções governamentais e também o impacto talvez ali dos juros sobre capital próprio sendo taxados nessas empresas, e a gente vai ver o impacto de tudo isso na alíquota efetiva de imposto de renda que cada uma dessas empresas paga. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, avisem também aos amigos e a gente já começa depois da vinheta. Bom, para todo mundo ficar na mesma página, rapidinho, incentivo fiscal nada mais é do que, às vezes, um benefício que um governo, pode ser o federal ou estadual, eles dão para uma determinada empresa para que ela vá e se instale naquele lugar, ou às vezes para um desenvolvimento industrial de algum tipo, um desenvolvimento tecnológico, alguma coisa nesse sentido. Então a empresa deixa de pagar algum tipo de imposto e ela ganha isso como benefício caso ela continue investindo esse valor do benefício. Então é mais ou menos dessa forma, e a gente viu que no último governo algumas das empresas acabaram sendo beneficiadas de forma até escrachante, vamos dizer assim. Empresas que foram beneficiadas sem ter a contrapartida para a sociedade. Então, nesse governo, começa-se a falar sobre final de benefícios fiscais, final de subvenções e talvez trazer esses benefícios para pequenas e médias empresas. E aí, essas grandes empresas que são lucrativas, esses 4 exemplos que a gente vai dar, eles podem ser afetados no futuro caso esses benefícios não sejam prorrogados. Então eu vou ver aqui as 4 empresas do índice Bovespa, 4 empresas grandes, 4 empresas que geram lucros consistentes, constantes e que estariam na carteira de qualquer pessoa que gosta de investir de forma muito conservadora. Primeira delas, Ambev. Ambev, 1 bilhão 526 milhões de incentivos fiscais estaduais e federais enquadrados em alguns programas de desenvolvimento industrial na forma de financiamento. O que eu gosto muito de ver é exatamente esse gráfico daqui, porque a gente consegue perceber aqui, o período que finalizou em 30 de nove de 2018 é 237 milhões de incentivo a imposto de renda e 1 bilhão 263 milhões de benefício de dedutibilidade de juros sobre capital próprio. Então, quer dizer, a Ambev deveria pagar 1 bilhão 958 milhões nos primeiros 9 meses de imposto de renda e, na verdade, ela pagou 661 milhões. Por quê? 1.200 ela tirou de juros sobre capital próprio que ela pagou para os acionistas é que pagaram 15% cada um e o governo pretende acabar com esse juros sobre capital próprio. E aqui 237 milhões de incentivos relacionados ao imposto de renda. Então, com certeza, se acabar esse incentivo, se acabar o juros sobre capital próprio, como a gente pode ver aqui, vai ter um impacto grande no resultado final da Ambev, né? Como a gente consegue ver aqui, boa parte do imposto de renda que hoje ela consegue abater, ela não vai mais conseguir abater aí, a gente está falando de quase 70% aí dos abatimentos, 70% do imposto a pagar. Outra empresa aqui que eu achei interessante mostrar é essa aqui, que é a Eng. A Eng a gente consegue ver aqui, nessa linha que ela também tem incentivos fiscais, mas a gente vê que ele é muito menos relevante do que o da Ambev. Então a gente vê aqui que na Eng o resultado dela antes dos tributos foi de 2 bilhões 226 milhões em 2018.
25% de alíquota de imposto de renda à pessoa jurídica, 9% de contribuição social sobre o lucro líquido, ela teria que pagar aqui em torno de 756 milhões de imposto de renda, só que ela tem 46 milhões aqui de incentivos fiscais, então ela pagou aqui uns 670 milhões mais ou menos, abatendo algumas outras coisas também. Então o que a gente vê aqui? No caso da ENGIE, isso está influenciando muito menos. E a ENGIE é uma empresa que costuma pagar mais dividendo do que juros sobre capital próprio. Então é uma empresa que parece que nesses dois quesitos ela está mais blindada do que a Ambev. Aí aqui eu peguei uma outra empresa que também é muito conhecida, que gera lucro sempre e que talvez seja o maior exemplo em distribuição de energia, que é a Equatorial. E a Equatorial aqui a gente percebe que ela tinha que ter uma alíquota de imposto de renda de 178 milhões, mais contribuição social sobre o lucro líquido de 64 milhões, somando isso aí rapidinho deve dar uns 242, 243 milhões, aqui estou fazendo de cabeça, e aí a gente tem aqui 96 milhões de subvenção governamental, como vocês conseguem ver aqui. Então, tirando todas as adições e exclusão, você vai ver que ela paga aqui, ó, 82 milhões de imposto de renda à pessoa jurídica, mais 61 milhões de contribuição social sobre o lucro líquido. A gente tem aqui um total, somando as duas alíquotas, de 21%, ao invés de 34%. Ou seja, a empresa também vai ser afetada em torno de 13% na alíquota efetiva, menos do que a Ambev, né, de impacto, mas mais do que a ENGIE de impacto. A gente viu que a Ambev ali consegue ser menos do que 10%, se eu não me engano. Vou até voltar lá para a gente ver. Aqui, ó, 7,72%. Tá, a alíquota efetiva. O 2017 não considera tanto essa alíquota efetiva porque teve um programa de regularização tributária, esse programa especial, que foi o PERT, né, em 2017, e aí tem esse número aqui que acaba atrapalhando as nossas análises. E finalmente a gente vai para aquela que eu acho que é a hors concours em termos de incentivos, que é exatamente a Grendene. A Grendene tem muitos incentivos, ela tem incentivo de todos os tipos que você possa imaginar, incentivo de importação, incentivo estadual, incentivos fiscais, mesmo de dedução de IRPJ, ela tem um monte de tipos de incentivos e a gente consegue ver aqui, ó, incentivo à inovação tecnológica, e a gente vê que no consolidado aqui, a empresa deveria ter pago 129 milhões aqui de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Nesse caso, eles já somaram as duas. A gente vê que 37 milhões foi abatido por causa de incentivos fiscais estaduais, 8 milhões e meio inovação tecnológica, 852 mil incentivos fiscais de dedução. No ano de 2017 teve aqui 10 milhões e 200 mil aqui de juros sobre capital próprio, que pode ser que no quarto trimestre apareça alguma coisa aqui também de juros sobre capital próprio, 43 milhões aqui de incentivos fiscais de dedução do imposto de renda à pessoa jurídica, lucro da exploração. Então são vários incentivos aqui. E se ela tivesse que pagar tudo isso de imposto de renda aqui, só para vocês terem uma ideia, esse 380 milhões aqui de lucro antes do tributo cairia, quer dizer, ele ficaria igual, né? Mas o lucro líquido lá no final, que diminui só a 40 e poucos milhões de imposto de renda, talvez diminuísse 100 e poucos milhões, né? 100 milhões, alguma coisa assim. Então tudo isso impacta no final. E isso explica um pouco porque que a Grendene tem um preço sobre lucro tão menor do que outras empresas, né? Empresas aí industriais e que são de varejo também, porque ela tem essas subvenções, esses benefícios. Alguns deles acabam agora em 2022, outros 2025, e o mercado já precifica, de certa forma, o fim ou pelo menos a redução desses benefícios fiscais. Enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Sei que é um assunto que ainda não está sendo tão falado assim, mas depois da reforma da Previdência, eu imagino que vai ser um dos pontos que mais vão ser atacados pelo Paulo Guedes, porque na hora que você transfere o benefício
de grandes empresas para micro e pequenas empresas, você começa a ter uma geração maior de emprego. E essa geração maior de emprego faz a economia girar e a arrecadação aumentar. Então eu imagino que isso, depois da reforma da Previdência, vai começar a ser mais falado. E como sempre, eu gosto de falar primeiro para vocês. Muito obrigado aí a todos, abraços e até a próxima. Tchau, tchau.